Você acha que pode simplesmente entrar aqui com seus saltos de grife e filtros do Instagram e entender o que é coragem de verdade? Ela estava ali, parada no quartel manchado de fumaça, seus tênis brancos de luxo já encardidos e o cabelo perfeitamente escovado, murchando na umidade da costa. Pela primeira vez em seus 26 anos, Vitória Castilho não tinha uma resposta na ponta da língua. Ele a olhava como se ela não fosse nada, nem uma celebridade, nem uma influenciadora com milhões de seguidores. Para ele, ela era apenas mais uma garota rica e mimada que achava que o mundo lhe devia algo. Ela, por outro lado, olhou para ele e viu tudo o que vinha tentando evitar: autenticidade, propósito e a terrível possibilidade de que toda a sua vida, até aquele momento, tivesse sido uma mentira lindamente editada. Ele tentou manter distância. Ela cruzou todas as fronteiras sem nem tentar. Mas, sob as cinzas e a raiva, algo que nenhum dos dois esperava começou a queimar. Esta é a história de duas pessoas que aprenderam que, às vezes, é preciso caminhar pelo fogo para encontrar o que é real. Lucas Vasconcelos cresceu em Enseada das Marés, uma vila de pescadores em Santa Catarina, que se transformou em um refúgio de luxo, mas que ainda mantinha a alma simples de quem respeita o mar. Enquanto a elite de Balneário Camboriú ostentava prédios espelhados, Lucas preferia o frio da neblina catarinense e o som das sirenes do quartel local. Sua infância foi moldada pelo rugido das ondas e pelo lamento das sirenes. Seu pai, o capitão Miguel Vasconcelos, era bombeiro, não pelo salário, mas porque salvar vidas era a única coisa que importava para ele. Lucas cresceu dentro dos quartéis, aprendendo a respeitar o equipamento e entendendo o peso da responsabilidade ao ver seu pai correr para dentro de prédios em chamas, enquanto todos os outros corriam para fora. Quando Lucas tinha 16 anos, tudo mudou. Um incêndio florestal massivo varreu as colinas acima da cidade durante um verão excepcionalmente seco. A família Vasconcelos vivia na orla, perto o suficiente da floresta para estar em perigo. Miguel estava de serviço, liderando as equipes no combate às chamas. Ele avisou pelo rádio que voltaria para uma estrutura que estava desabando. Uma família estava presa lá dentro. Ele os salvou. Todos os 4. Mas o teto cedeu antes que ele pudesse sair. Lucas estava no estacionamento da escola quando soube. Ele correu os 3 quilômetros até o local do incêndio, chegando exatamente no momento em que traziam o corpo de seu pai. O trauma poderia tê-lo destruído. Em vez disso, o forjou. Lucas se jogou no treinamento de bombeiros no dia em que completou 18 anos, movido por um único propósito. Ninguém mais perderia o pai daquela maneira. Ele se tornou obcecado não apenas em combater incêndios, mas em preveni-los, detectá-los mais cedo e dar às pessoas mais tempo para escapar. Enquanto seus colegas saíam para festas, Lucas estava em sua oficina na garagem, mexendo em detectores de fumaça, sensores térmicos e sistemas de alerta precoce. Aos 22 anos, ele criou algo revolucionário. Um sistema de imagem térmica integrado com inteligência artificial que podia detectar assinaturas de fogo através das paredes e prever padrões de propagação com uma precisão impressionante. Era compacto, acessível e poderia salvar inúmeras vidas. Ele patenteou o sistema sob o nome LV Tecnologias, apenas suas iniciais. Ele não queria fama. Ele queria a tecnologia em todos os prédios do país. Uma grande fabricante de equipamentos de segurança viu o potencial imediatamente. Eles ofereceram 20 milhões pela patente. Lucas contra-atacou. Ele licenciaria para eles, mas manteria a propriedade e receberia royalties por cada unidade vendida. Eles concordaram. Em 3 anos, seu sistema tornou-se padrão em edifícios comerciais em toda a América do Norte, depois na Europa e, finalmente, no mundo todo. O dinheiro começou a jorrar. Dezenas de milhões, depois centenas de milhões. Lucas poderia ter se aposentado aos 25 anos, vivido em qualquer lugar, feito qualquer coisa. Em vez disso, ele permaneceu em Enseada das Marés, morando em uma casa modesta a 3 quarteirões do oceano,
e continuou como bombeiro voluntário. O dinheiro ia para contas que ele mal verificava, administradas por um consultor financeiro que tinha instruções estritas: investir de forma conservadora, financiar anonimamente programas de segurança contra incêndio e deixar Lucas em paz para fazer o trabalho que importava. Aos 30 anos, Lucas Vasconcelos valia pouco mais de 500 milhões de reais. Quase ninguém sabia. Ele dirigia uma caminhonete de 10 anos, usava os mesmos jeans gastos e camisetas do quartel, e vivia conforme a escala dos voluntários. A única indulgência que se permitia era a sua oficina, equipamentos de última geração, onde continuava a desenvolver novas tecnologias de segurança, sempre pensando na próxima inovação que pudesse salvar a próxima família. Lucas era atraente de uma forma rústica, 1,90 m, ombros largos de anos carregando equipamentos e pessoas, com o tipo de condicionamento físico que vinha do trabalho real, não da vaidade da academia. Cabelos escuros geralmente escondidos sob o capacete, olhos azul acinzentados que tinham visto muita tragédia cedo demais, e mãos que se sentiam igualmente confortáveis empunhando um machado ou soldando placas de circuito. Ele tinha uma intensidade silenciosa que fazia a maioria das pessoas manter uma distância respeitosa, mas aqueles que o conheciam viam a lealdade feroz e a decência profunda por baixo daquela casca. As mulheres se interessavam, é claro, mas Lucas tinha construído muros tão sólidos quanto os que ele derrubava em incêndios. Depois de ver o luto destruir sua mãe por anos, após a morte de seu pai, ele decidiu que o amor não valia o risco. Gostar de alguém significava que você poderia perdê-la. E perder alguém significava uma dor que ele já conhecia e nunca mais queria sentir. Era mais fácil ficar sozinho, focar no trabalho e salvar estranhos, em vez de arriscar o coração em alguém que pudesse se tornar tudo e depois desaparecer. Enquanto isso, a milhares de quilômetros de distância, Vitória Castilho vivia uma vida completamente diferente. Aos 26 anos, ela tinha tudo o que o algoritmo dizia que importava. Mais de 2 milhões de seguidores, contratos publicitários de 6 dígitos e convites para todos os eventos exclusivos. Seu feed era um paraíso de tons pastéis, sucos detox, roupas de grife e frases inspiradoras sobre fotos dela fazendo yoga em praias luxuosas. Vitória caiu na vida de influenciadora quase por acidente. Filha de um empresário do setor imobiliário e de uma ex-modelo, ela cresceu cercada de privilégios. Fotogênica e naturalmente carismática, começou a postar conteúdo de moda na faculdade. Aos 25 anos, já era sua carreira em tempo integral. Ela nunca teve que lutar, nunca teve que questionar se sua vida tinha significado além das curtidas e taxas de engajamento. O problema era que o sucesso de Vitória era construído sobre uma base de ilusão cuidadosamente mantida. Ela promovia produtos que não usava de verdade, editava seu corpo para proporções impossíveis e criava uma persona de perfeição sem esforço, que era, na verdade, o resultado de horas de montagem e edição. Ela dizia a si mesma que todos faziam isso, que era apenas marketing. Então veio o incidente que mudou tudo. Uma empresa de cosméticos abordou Vitória com um contrato lucrativo, R$50 mil, para promover um novo sérum milagroso anti-idade. O contrato era claro: 3 postagens, um evento de lançamento e um vídeo de resenha. Vitória mal olhou para o produto. Ela tirou as fotos com frascos que nunca abriu, escreveu legendas elogiosas sobre resultados que nunca experimentou e recebeu seu pagamento. 3 meses depois, a notícia estourou. O sérum continha um ingrediente que causava reações alérgicas graves em uma porcentagem significativa de usuárias. Dezenas de mulheres foram hospitalizadas. Uma delas, uma professora chamada Luciana, sofreu cicatrizes permanentes no rosto. A empresa foi processada, investigada e fechada, mas as influenciadoras que o promoveram, incluindo Vitória, enfrentaram uma reação massiva. Luciana não processou apenas a empresa. Ela processou as influenciadoras
argumentando que elas fizeram afirmações falsas sem qualquer diligência. A seção de comentários de Vitória explodiu em ódio. Prints de suas postagens ao lado das fotos do rosto cicatrizado de Luciana viralizaram. As marcas a abandonaram da noite para o dia. Seu número de seguidores despencou. Ela passou de queridinha do estilo de vida a exemplo do que não ser em 72 horas. O advogado de Vitória conseguiu evitar acusações criminais, mas o caso civil foi a tribunal. A juíza era uma mulher rigorosa, que claramente não tinha paciência para a cultura dos influenciadores. Ela considerou Vitória culpada de representação negligente e práticas publicitárias enganosas. A multa financeira foi pesada, consumindo a maior parte das economias de Vitória. Mas a punição real foi a sentença. 6 meses de serviço comunitário, especificamente trabalhando com o Corpo de Bombeiros em emergências, para entender as consequências reais da negligência e aprender o valor do serviço genuíno ao próximo. Vitória ficou horrorizada. 6 meses trabalhando com bombeiros, ela nunca tinha feito trabalho braçal na vida. Nunca tinha estado em uma situação de emergência. Nunca tinha passado um dia sem sua rotina de cuidados com a pele e cabelo profissional. Seu advogado foi curto e grosso. Era isso ou a possibilidade de prisão por fraude. Não havia escolha. A juíza impôs mais uma condição. O serviço comunitário deveria ser cumprido longe de sua bolha social, em um lugar onde Vitória não pudesse usar sua fama ou conexões. Após revisar as opções, o tribunal selecionou o quartel de Enseada das Marés. Pequeno o suficiente para que Vitória fosse uma desconhecida, mas ativo o suficiente para que ela tivesse uma experiência real e comandado por um capitão com fama de não tolerar bobagens. Vitória chegou à cidade em uma manhã cinzenta de outubro, dirigindo o carro de luxo que conseguira manter, usando roupas de ginástica caríssimas e o cabelo em ondas perfeitas, apesar da garoa fina. Ela parou em frente ao quartel, um prédio de tijolos modestos que parecia não ser atualizado desde os anos 80, e ficou sentada no carro por 10 minutos, olhando seu Instagram agora tóxico, tentando encontrar coragem para entrar. Dentro do quartel, o capitão Rodrigues estava orientando a equipe sobre a nova recruta. Lucas estava encostado no caminhão de bombeiros, de braços cruzados, ouvindo apenas com metade da atenção. Eles recebiam trabalhadores comunitários ocasionalmente, geralmente jovens que cometeram erros bobos. Mas esta, pelo que soube, era uma espécie de celebridade da internet, enviada por uma juíza por enganar pessoas. Lucas tinha pesquisado o nome dela na noite anterior e sentiu apenas desprezo. Mais uma influenciadora fútil que machucou pessoas por dinheiro e agora enfrentava consequências que claramente achava estarem abaixo dela. "Ela é problema seu, Vasconcelos", disse o capitão Rodrigues olhando para Lucas com um leve sorriso. "Você é bom com causas perdidas", Lucas bufou. "Eu salvo pessoas de incêndios, capitão, não da própria estupidez." "Considere isso um tipo diferente de operação de resgate", respondeu Rodrigues. 6 meses. Tente não assustá-la na primeira semana." "Não prometo nada", resmungou Lucas. A porta do quartel se abriu. Todas as cabeças se viraram. Vitória entrou parecendo exatamente o que era. Uma peixe fora d'água. Roupas de grife, maquiagem impecável e uma expressão que tentava parecer confiante, mas beirava o terror. "Vitória Castilho?", perguntou o capitão Rodrigues, embora fosse óbvio. "Vicky", ela corrigiu automaticamente, mas logo percebeu como seu apelido soava ridículo naquele contexto. "Quero dizer sim, Vitória. Estou aqui para o serviço comunitário." O silêncio na sala era ensurdecedor. Alguns bombeiros trocaram olhares. Lucas apenas a encarava, analisando os tênis brancos imaculados que provavelmente custavam mais do que a prestação da sua casa, as unhas feitas e o cabelo com luzes. Aquilo seria um desastre. "Bem-vinda ao Corpo de Bombeiros de Enseada das Marés", disse Rodrigues com cortesia profissional. "Este é Lucas Vasconcelos. Ele será seu supervisor durante o serviço. Lucas, ela é toda sua."
Os olhos de Vitória encontraram os de Lucas pela primeira vez. Ele a olhava com ceticismo aberto, talvez até nojo. Ela sentiu algo que raramente experimentava: vergonha genuína. Ela sabia exatamente o que ele via, tudo o que ela tentava esconder, mas que, no fundo, ela realmente era. "Deixe-me adivinhar", disse Lucas, com a voz baixa e carregada de sarcasmo. "Você nunca trabalhou um dia na vida, acha que tudo isso está abaixo de você e está contando os dias para voltar para sua vida falsa na internet e fingir que isso nunca aconteceu." O rosto de Vitória ardeu. A raiva brilhou. Quem aquele bombeiro arrogante pensava que era? Mas por trás da raiva estava o terrível conhecimento de que ele estava absolutamente certo. "Estou aqui porque a justiça mandou", disse ela, tentando parecer desafiadora, embora sua voz tremesse levemente. "Então me diga o que preciso fazer e eu farei." "O que você precisa fazer", disse Lucas, aproximando-se, "é entender que isso não é uma sessão de fotos, isso não é conteúdo para o seu canal. Vidas dependem do trabalho que fazemos aqui. Se você não puder levar isso a sério, pode sair agora mesmo e dizer à juíza que este acordo não está funcionando." "Eu posso levar a sério", insistiu Vitória, embora não tivesse ideia se era verdade. "Veremos", disse Lucas. Ele então se voltou para o capitão. "Ela pode começar limpando o equipamento. Vamos ver se essas mãos de manicure aguentam uma escova de limpeza." A primeira semana foi exatamente a humilhação que Vitória esperava. Lucas a colocou nas tarefas mais sujas e fisicamente exigentes: esfregar os caminhões, organizar mangueiras pesadas, limpar os banheiros do quartel e carregar cilindros. Ele mal falava com ela, exceto para dar instruções curtas ou apontar o que ela tinha feito de errado. Vitória estava miserável. Suas mãos criaram bolhas. Seus músculos doíam de um jeito que ela nunca imaginou. Seu cabelo ficou um caos com a umidade constante e suas roupas caras foram arruinadas por graxa e cinzas. Ela nem sequer podia postar sobre sua miséria nas redes sociais. Parte de sua sentença incluía a proibição de postar sobre o serviço comunitário. Lucas a observava lutar com uma mistura de satisfação e desprezo. Ela era exatamente o que ele esperava: frágil e mimada. Ela reclamava constantemente, embora a maioria das vezes fosse resmungando para si mesma. Estava claramente contando cada minuto para aquele pesadelo acabar. No terceiro dia, o primeiro chamado de emergência aconteceu durante o turno dela. Um acidente de carro na rodovia costeira. 2 veículos, feridos desconhecidos. O alarme soou e o quartel explodiu em um caos controlado. Os bombeiros se moviam com eficiência praticada, vestindo o equipamento e subindo nos caminhões. Vitória ficou paralisada, sem saber o que fazer. "Você vem comigo", latiu Lucas, apontando para a caminhonete de apoio. "Suba." "Agora." Vitória entrou no banco do passageiro, o coração disparado. Ela nunca tinha estado em um veículo de emergência, nunca tinha respondido a nada real. Lucas dirigia rápido, mas com controle total, enquanto a sirene cortava o ar. Ela segurava a alça da porta aterrorizada. Ao chegarem à cena, o cenário era caótico. 2 carros, um deles capotado, vidro por toda parte e fumaça saindo de um dos motores. Lucas saiu do veículo antes mesmo de ele parar completamente, avaliando, direcionando e movendo-se com absoluta confiança. Vitória desceu trêmula, sem saber para onde ir. "Fique para trás", gritou Lucas para ela, sem olhar. "Não toque em nada." Ela ficou ali, sentindo-se inútil enquanto Lucas e os outros bombeiros trabalhavam para retirar os passageiros do veículo capotado. Ela observou enquanto removiam cuidadosamente uma jovem que estava consciente, mas chorava de dor. Viu como a imobilizaram, avaliaram seus ferimentos e prestaram os primeiros socorros. Viu como coordenaram com os paramédicos, garantindo que a cena estivesse segura. Era um caos, mas um caos com propósito. Todos sabiam seu papel. E pela primeira vez, Vitória viu o que Lucas fazia de verdade. Não era apenas limpar caminhões, ele salvava pessoas.
Ele corria em direção ao perigo enquanto todos os outros fugiam. Ele tomava decisões de vida ou morte em segundos. Quando voltaram ao quartel, Vitória ainda estava tremendo. Ela quase tinha passado mal na cena, sobrecarregada pela realidade. O sangue, o medo, a fragilidade da vida humana. Lucas notou sua palidez enquanto desciam do carro. Primeira vez vendo consequências reais? Perguntou ele, e desta vez havia menos desprezo em sua voz e mais uma pergunta genuína. Eu nunca tinha... Vitória começou, mas não soube como terminar. Visto o que acontece quando as coisas dão errado, quando a negligência tem resultados reais, disse Lucas, e agora o tom duro estava de volta. Você promoveu produtos que nunca testou para pessoas que confiavam em você. Aquela mulher que ficou com o rosto marcado poderia ter sido aquela garota que acabamos de tirar do carro. Erros têm consequências. Lembre-se disso. Vitória quis se defender, mas não conseguiu. Ele estava certo. Ela foi para o seu alojamento temporário, um pequeno apartamento em cima de uma loja de presentes, e chorou pela primeira vez desde que o escândalo estourou. Não por pena de si mesma, mas por uma vergonha profunda e real. A segunda semana trouxe mais do mesmo. Trabalho duro, exaustão física e as críticas constantes de Lucas. Mas Vitória começou a notar algo. Os outros bombeiros não eram cruéis como ele. Eram gentis, pacientes e até amigáveis. Eles a ensinaram a enrolar as mangueiras corretamente, a limpar o equipamento, para que não falhasse em uma emergência e a organizar os suprimentos para um acesso rápido. Eles tratavam o trabalho com um respeito sagrado e, lentamente, quase contra a sua vontade, Vitória começou a entender o porquê. No 12º dia, Vitória presenciou seu primeiro chamado de incêndio real. Uma casa na periferia da cidade, com chamas visíveis a quarteirões de distância. O mesmo caos controlado de sempre. Vestir o equipamento, subir no caminhão, chegar à cena. Desta vez, Lucas entregou um capacete a ela. Fique atrás de mim, ordenou ele. Observe o que fazemos. Não toque em nada e não vá a lugar nenhum que eu não mande. Ela o seguiu em direção à casa em chamas. O calor a atingiu como uma parede física. O rugido do fogo era aterrorizante. Lá dentro, Lucas e sua equipe se moviam através de uma fumaça tão espessa que Vitória não conseguia enxergar 2 palmos à frente, mas eles sabiam exatamente para onde ir. Eles já tinham verificado que não havia ninguém lá dentro, mas precisavam impedir que o fogo se espalhasse para as casas vizinhas. Vitória observou maravilhada, enquanto Lucas direcionava a água, comunicava-se com a equipe e tomava decisões em frações de segundo. Ele estava completamente em seu elemento, o medo transformado em ação focada. Quando uma seção do telhado começou a ceder, ele puxou um bombeiro mais jovem para fora do caminho com segundos de sobra. Sua percepção do perigo salvou uma vida sem hesitação. Depois que o fogo foi contido e eles voltaram para os caminhões, Lucas tirou o capacete, com o rosto coberto de fuligem e respirando com dificuldade. Vitória apenas o encarava, vendo-o de uma forma totalmente diferente. Aquilo não era apenas um trabalho, era uma vocação. Alguma pergunta? Perguntou Lucas, percebendo o olhar dela. Como você consegue fazer isso? Vitória perguntou baixinho. Correr para dentro de prédios em chamas enquanto todo mundo está correndo para fora? Lucas olhou para ela, parecendo considerar se deveria responder com honestidade. Porque alguém tem que fazer. E porque eu prefiro me arriscar do que deixar alguém morrer, porque eu estava com medo demais para tentar. Foi a coisa mais genuína que ele já tinha dito a ela. Por um momento, o antagonismo entre os dois desapareceu, e Vitória viu a pessoa por baixo da farda. Alguém movido por um propósito mais profundo do que qualquer coisa que ela já tivesse experimentado. Na 3ª semana, algo mudou. Vitória parou de checar o celular constantemente. Ela começou a aparecer no quartel com roupas práticas que comprou na loja de ferragens local. Botas de trabalho reais, jeans resistentes e camisetas simples. Suas unhas de manicure quebraram e ela nem se deu ao trabalho de consertar. Seu cabelo,
agora sem produtos ou babyliss, ficava preso em um rabo de cavalo simples. Lucas notou, mas não disse nada. Ele a observava prestar atenção durante o treinamento de equipamentos, fazer perguntas sobre os procedimentos e começar a se mover com um pouco mais de confiança pelo quartel. Ela ainda era uma amadora perto dos bombeiros treinados, mas estava tentando, realmente tentando. No 21º dia, durante uma verificação de rotina, Vitória notou algo que mudaria tudo. Eles estavam inspecionando as máscaras de oxigênio. Ela foi designada para verificar os medidores de pressão, sob a supervisão de Tomás, um veterano. Esta aqui parece estranha, disse Vitória, examinando uma das máscaras. O medidor diz que está com pressão total, mas ela parece leve demais. Tomás a pegou, testou ele mesmo e sua expressão mudou na hora. Bela observação. O regulador está com defeito. Em um incêndio, isso daria uma leitura falsa e o ar acabaria num piscar de olhos. Ele olhou para ela com um novo respeito. Você pode ter acabado de salvar a vida de alguém. Lucas ouviu a conversa. Naquela noite, enquanto Vitória se preparava para ir embora, ele a parou. O Tomás me disse que você pegou o regulador defeituoso. Foi só sorte, ela respondeu, tentando minimizar. Não, disse Lucas. Você estava prestando atenção. Isso não é sorte, é competência. Ele fez uma pausa e algo em sua expressão suavizou quase imperceptivelmente. Você está se saindo melhor do que eu esperava. Era o menor dos elogios, mas vindo de Lucas pareceu enorme. Vitória sentiu um calor se espalhar pelo peito, um orgulho real por um trabalho que realmente importava. Obrigada, disse ela com simplicidade. Lucas assentiu e se afastou, mas algo entre eles tinha mudado. Ela não era mais apenas a influenciadora inútil, ela estava se tornando alguém que podia contribuir, alguém que se importava o suficiente para prestar atenção, alguém que estava conquistando seu lugar. A última semana do primeiro mês trouxe um desafio que testaria o quão longe Vitória realmente tinha chegado. O capitão Rodrigues anunciou que as sessões de treinamento básico para bombeiros iriam começar, abertas a voluntários e membros da comunidade. Era intensivo: condicionamento físico, operação de equipamentos, ciência do fogo e procedimentos de emergência. Você deveria participar, disse Lucas para Vitória, surpreendendo-a. Sério? Ela não conseguiu esconder o choque. Você vai ficar aqui por 6 meses, disse ele de forma pragmática. Pode muito bem aprender a ser útil de verdade em vez de apenas ficar olhando. Era o típico Lucas, direto, prático, com apenas um leve indício de que talvez ele achasse que ela era capaz. Vitória sentiu uma determinação feroz crescer dentro de si, o desejo de provar que conseguia. Eu topo, disse ela. A primeira sessão de treinamento foi brutal. As avaliações físicas expuseram cada fraqueza do corpo de Vitória, que era fit para o Instagram, mas funcionalmente fraco. Ela mal conseguia fazer 10 flexões. Carregar equipamentos que pesavam metade do seu peso era quase impossível. Correr com a farda completa a deixava ofegante. Lucas observava sem comentar, mas não zombou dela como ela esperava. Quando ela estava lutando para carregar uma escada, ele se aproximou. Sua postura está errada. Você está usando os braços. Use o tronco e as pernas. Ele demonstrou e de repente o peso se tornou manejável. Quando ela não conseguiu completar as flexões exigidas, ele ficou depois do treino. Faça de joelhos até ganhar força. Adicione 2 normais a cada semana. Em 2 meses, você vai atingir a meta. Ele a estava ensinando, estava investindo no sucesso dela. Vitória percebeu com um estranho frio na barriga que a opinião dele importava para ela de uma forma que nenhum comentário de seguidor jamais importou. Ao final do primeiro mês, Vitória tinha se transformado de maneiras pequenas, mas significativas. Ela ganhou massa muscular. Sua pele, não mais enterrada sob camadas de maquiagem, brilhava com uma saúde natural. E o mais importante, ela acordava todas as manhãs não temendo o dia, mas ansiosa por ele. Lucas, por sua vez, pegava-se pensando em Vitória mais do que gostaria de admitir. Ela estava provando que ele estava errado,
o que era irritante e admirável ao mesmo tempo. Ela não tinha desistido. Não tinha reclamado para a juíza. Estava realmente ali, trabalhando duro. A influenciadora fútil que ele esperava estava revelando camadas de determinação que ele não previu, mas ele mantinha distância. Ela estava cumprindo uma sentença. Ela iria embora em 5 meses. Apegar-se a alguém temporário era um risco que ele aprendeu a nunca correr. Então ele permanecia profissional, mantinha as conversas focadas no trabalho e tentava não notar como os olhos dela brilhavam quando ela completava uma tarefa, ou como a risada dela era surpreendentemente genuína quando Tomás contava piadas ruins no quartel. Conforme o segundo mês começava, ambos se agarravam cuidadosamente aos seus limites, nenhum dos dois pronto para admitir que aquelas barreiras já estavam começando a desmoronar. O segundo mês começou com o treinamento oficial. Vitória era a única ali por ordem judicial e tinha plena consciência disso. Mas algo tinha mudado. Ela queria provar para Lucas e para si mesma que era capaz de mais. As exigências físicas eram intensas. Vitória sempre foi magra e tonificada por causa da yoga, mas o combate a incêndios exigia uma força bruta que ela nunca teve. Subir escadas com 40 quilos de equipamento, arrastar mangueiras, arrombar portas. Seu corpo se rebelava, os músculos gritavam, mas ela não parava. Lucas era um dos instrutores e era implacável, da melhor maneira possível. Ele não baixava o nível, mas ensinava o caminho. Pare de tentar usar só a força. O fogo não se importa com quanto você levanta na academia. Ele se importa com técnica, eficiência e com você não entrar em pânico quando as coisas dão errado. Na 5ª semana veio um marco. Durante um simulado de resgate, Vitória carregou com sucesso um boneco de treinamento pesado, simulando uma pessoa inconsciente, descendo uma escada enquanto usava todo o equipamento. Foi feio, foi desajeitado, e ela quase derrubou o boneco 2 vezes, mas ela conseguiu. Quando seus pés tocaram o chão, ela tremia de exaustão e adrenalina. O instrutor assentiu em aprovação. Bom trabalho, Castilho. Lucas, parado por perto, encontrou o olhar dela e deu um aceno quase imperceptível. Aquele pequeno gesto significou mais do que qualquer contrato publicitário que ela já assinou. Naquele fim de semana, o capitão Rodrigues convidou Vitória para ajudar em um evento comunitário, uma demonstração de segurança contra incêndio na escola primária local. Você disse que queria contribuir, disse ele. Aqui está sua chance. As crianças precisam aprender. Você é boa com apresentações. Torne isso acessível para elas. Vitória sentiu um frio na barriga. Era a primeira vez que representaria o departamento em público. Ela passou 2 noites se preparando, criando materiais educativos simples e divertidos. No dia do evento, ela parou em frente a um ginásio cheio de crianças, sentindo-se aterrorizada de um jeito que nunca sentiu ao gravar vídeos. Aquelas crianças precisavam de informações reais. Suas vidas poderiam depender de lembrarem o que ela ensinaria. Mas quando começou a falar, a memória muscular de anos criando conteúdo entrou em ação, mas agora filtrada por uma nova compreensão de substância sobre estilo. Ela demonstrou o pare, caia e role, com um humor que fazia as crianças rirem enquanto aprendiam. Ela contou sobre o regulador defeituoso que encontrou e como verificar equipamentos era como conferir se o capacete da bicicleta estava afivelado. Ela fez a mensagem colar. Lucas observava do fundo do ginásio, de braços cruzados. Quando a apresentação terminou e as crianças cercaram Vitória com perguntas, ele viu como ela se conectava naturalmente com elas, como seu sorriso era genuíno e como ela tinha traduzido suas habilidades de comunicação em algo que realmente importava. Depois do evento, enquanto guardavam o equipamento no caminhão, Lucas falou baixinho. Você foi muito bem com eles. Vitória olhou para cima, surpresa. Sério? Sério, confirmou ele. Você simplificou informações complexas sem tratá-los como bobos. É uma habilidade que pouca gente tem. Obrigada, disse Vitória, sentindo o elogio no fundo da alma. Seu antigo trabalho, disse Lucas,
e ela ficou tensa, esperando o julgamento. Aquela coisa de influenciadora. Você sempre promovia produtos ruins? Vitória ficou em silêncio por um momento, sendo honesta. Não. No começo, eu promovia coisas que eu realmente usava. Mas aí o dinheiro ficou maior, e a tentação de dizer sim para coisas que eu não tinha pesquisado, eu parei de me importar com a verdade e comecei a me importar com os números. Foi assim que tudo deu errado. Lucas assentiu lentamente. Pelo menos você é honesta sobre isso agora. Eu tenho que ser, disse Vitória. Mentir para os outros já é ruim o suficiente. Mentir para si mesma é pior. Foi a conversa mais pessoal que já tiveram. Lucas sentiu algo rachar em sua distância cuidadosamente mantida, e isso o assustou o suficiente para mudar de assunto. O capitão quer você no rodízio do turno da noite na semana que vem. Está pronta? Com certeza, respondeu Vitória. A sexta semana trouxe o primeiro turno da noite de Vitória no quartel. Os bombeiros de serviço dormiam no local, prontos para responder a qualquer hora. Vitória ocupava um beliche estreito no dormitório feminino. A ideia de dormir ali era, ao mesmo tempo, aterrorizante e empolgante. Lucas estava na mesma escala, algo que Vitória tentava não focar demais. Ela andava cada vez mais consciente da presença dele, a maneira como ele se movia com confiança silenciosa, os raros momentos em que sorria de algo que Tomás dizia. O foco absoluto ao estudar códigos de construção. Ela dizia a si mesma que era apenas respeito profissional, mas a mentira estava ficando difícil de sustentar. A primeira noite foi tranquila até as 2h47 da manhã, quando o alarme estourou o silêncio. Incêndio estrutural, residencial, possíveis ocupantes presos. O quartel explodiu em movimento. Vitória seguiu o protocolo que praticara exaustivamente. Você vem comigo de novo, disse Lucas, e ela subiu no caminhão. Eles chegaram a uma casa modesta engolida pelas chamas. Um casal de idosos estava no jardim de roupão, tremendo. Nossa cachorra! A mulher gritava desesperada. A Mel ainda está lá dentro. Ela estava dormindo na lavanderia. Lucas já estava avaliando a integridade da estrutura. Vitória ficou com o casal, instintivamente abraçando a mulher que soluçava. Eles vão pegá-la, disse ela, com mais confiança do que sentia. Ela observou Lucas e outro bombeiro desaparecerem no inferno. 2 minutos pareceram 20. Então, Lucas emergiu, carregando um pequeno terrier que tossia, mas estava vivo. A mulher desabou de alívio, e Vitória sentiu lágrimas escorrerem pelo próprio rosto. Pela fumaça, disse a si mesma, embora soubesse que não era só isso. De volta ao quartel, Vitória não conseguia dormir. Encontrou Lucas na área comum às 5 da manhã, bebendo café e encarando o nada. Sem sono também? Perguntou ela baixinho. Ele olhou para cima e gesticulou para a cadeira vazia. A adrenalina demora a baixar. Eles ficaram em silêncio por um tempo, aquele tipo de silêncio confortável que não precisa ser preenchido. Você voltou para buscar o cachorro, disse Vitória finalmente. A estrutura estava instável. Você poderia ter morrido por um animal. Aquele cachorro era a família deles, Lucas respondeu simplesmente. Alguns riscos valem a pena. É isso que seu pai diria? A pergunta saiu antes que Vitória percebesse o quão pessoal era. A mandíbula de Lucas travou. Vitória se arrependeu na hora, mas então ele respondeu. Era exatamente o que ele diria. Foi o que o matou. E foi o que o tornou um herói. Ainda não sei como me sinto sobre isso. Sinto muito, disse Vitória. Pelo seu pai. Por você tê-lo perdido assim. Faz muito tempo, disse Lucas com a voz rouca. Não importa, rebateu Vitória. Algumas perdas não têm data de validade. Lucas olhou para ela então. Realmente olhou e viu algo que não esperava. Empatia genuína. Você perdeu alguém? Meu irmão mais velho, disse Vitória suavemente. Acidente de carro quando eu tinha 19 anos. Um motorista bêbado avançou o sinal. Acho que foi ali que comecei a construir aquela vida perfeita online. Se tudo parecesse bonito e controlado, talvez eu pudesse fingir que o mundo não era cruel e aleatório. Lucas sentiu algo mudar em seu peito. Ela não era apenas uma influenciadora fútil. Era alguém que conhecia a dor real
e tinha lidado mal com ela, assim como ele. Assim como todo mundo. Sinto muito pelo seu irmão, disse ele. Obrigada, respondeu Vitória. Então, quase num sussurro, você acha que a gente para de sentir falta deles algum dia? Não, disse Lucas com honestidade. Mas acho que aprendemos a carregar o peso. Eles ficaram juntos até o nascer do sol. Algo fundamental tinha mudado. Uma ponte fora construída sobre a distância que Lucas tanto tentava manter. A 7ª semana trouxe uma surpresa. O relatório mensal de serviço comunitário de Vitória, enviado pelo capitão Rodrigues à juíza, foi impecável. Como resultado, ela recebeu permissão para retomar o acesso limitado à internet. Ela poderia voltar às redes sociais, desde que não mencionasse o processo legal. Vitória encarou o celular naquela noite. Ela poderia postar, poderia reconstruir sua carreira, voltar para sua antiga vida. Ela abriu o aplicativo e viu suas fotos antigas. Elas pareciam falsas agora. Momentos fabricados, uma vida curada que nunca foi real. Ela pensou em postar fotos do quartel, do seu treino, do trabalho real, mas algo a impediu. Aquilo não era conteúdo, era a vida dela agora. Ela fechou o aplicativo sem postar nada. No dia seguinte, Lucas notou a distração dela. Algo errado? A juíza devolveu meu acesso à internet, confessou Vitória. Eu poderia recomeçar minhas redes sociais se quisesse. E? Perguntou Lucas com o tom neutro. Eu não acho que quero, disse Vitória, surpreendendo a si mesma. Pelo menos não do jeito que eu fazia antes. Lucas sentiu um alívio que não tinha o direito de sentir. É uma decisão sábia. A 8ª semana trouxe um teste de fogo. Vitória recebeu uma ligação de seu antigo agente. Uma grande marca queria oferecer a ela uma campanha de redenção. R$75 mil por uma série de posts sobre aprender com os erros. Ela teria que ir para São Paulo por uma semana. Vitória ouviu a proposta e sentiu o velho puxão do dinheiro fácil e da validação. R$75 mil. Ela poderia reabilitar sua imagem e voltar a ser quem era. Preciso pensar, disse ela, e desligou. Ela não contou a ninguém no quartel, mas Lucas percebeu o conflito em seu rosto. Depois do turno, ele a encurralou. O que está acontecendo? Vitória contou sobre a oferta. A expressão de Lucas endureceu. Você vai aceitar. Eu não disse isso, protestou ela. Mas está considerando, disse Lucas com uma decepção evidente na voz. Voltar para a cidade grande, gravar um pedido de desculpas roteirizado e receber o cachê. Era sempre esse o plano, não era? Um desvio temporário antes de voltar para o que você era. As palavras dele doeram, porque parte dela tinha pensado exatamente aquilo. Mas outra parte, a parte que aprendera o que era trabalho de verdade, gritava que ela perderia algo insubstituível se fosse embora agora. Eu não sei o que eu quero, admitiu Vitória. Então descubra, disse Lucas. Mas não desperdice o tempo de ninguém aqui se você está apenas matando tempo até sua vida real recomeçar. Ele se afastou e Vitória sentiu um aperto no peito. O respeito dele importava. A ideia de decepcioná-lo doía mais do que perder o contrato. Naquela noite, ela tomou sua decisão e ligou para o agente. Eu não vou aceitar a oferta. Vitória, são R$75 mil. Quando você vai ter outra chance dessas? Eu tenho 4 meses de serviço comunitário pela frente. Não vou sair antes de terminar, disse ela com firmeza. Não vou abandonar o que comecei aqui por um cachê. Ela desligou, sentindo-se aterrorizada e liberta ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, encontrou Lucas na baia de equipamentos. Eu recusei a oferta. Lucas parou o que estava fazendo. Por quê? Porque eu não terminei aqui, disse Vitória. E porque, pela primeira vez na vida, estou fazendo algo que realmente importa. Não vou abrir mão disso por dinheiro nenhum. Lucas sentiu um calor perigoso se espalhar pelo peito. Ele tentou suprimir, mas falhou. Foi a escolha certa. Foi? Perguntou ela vulnerável. Foi, disse ele baixinho. Os olhos deles se prenderam por um segundo longo demais. Ambos sentiram a mudança.
de supervisor e estagiária para algo mais, algo que nenhum estava pronto para nomear, mas que ambos sentiam crescer como o calor antes da ignição. Ao final do segundo mês, Vitória estava totalmente integrada ao ritmo do quartel. Ela completou a primeira fase do treinamento com notas excelentes. Lucas se pegava procurando por ela durante os turnos, sentindo-se estranhamente fora de órbita quando ela não estava por perto. Marta, a despachante do quartel e mãe de todos ali, observava tudo com olhos atentos. Uma tarde, ela chamou Vitória de canto. "Você está fazendo um bom trabalho aqui, querida." "Obrigada, Marta." "O Lucas notou", acrescentou Marta com um sorriso cúmplice. Vitória corou. "Ele é apenas um bom supervisor." "Querida, eu trabalho com o Lucas há 8 anos. O jeito que ele olha para você, isso não é interesse de supervisor. É algo completamente diferente." "Ele mal me tolera", protestou Vitória fracamente. "Ele mal tolera ninguém", rebateu Marta. "Mas ele te observa quando você não está olhando. Ele fica até mais tarde quando você está treinando. Aquele homem construiu muros em volta do coração desde que o pai morreu, e você é a primeira pessoa que eu vejo fazê-lo considerar derrubar tudo." Vitória não soube o que fazer com aquela informação. Guardou-a junto com seus próprios sentimentos crescentes, que tentava desesperadamente ignorar. Conforme o terceiro mês se aproximava, ambos estavam à beira de um precipício. As barreiras profissionais estavam desmoronando. A atração era inegável. E nenhum dos dois tinha ideia de como lidar com isso sem arriscar tudo o que tinham construído. O terceiro mês começou com um marco para a Vitória. Ela passou oficialmente na certificação de nível 1. Não a tornava uma bombeira de carreira, mas significava que ela tinha as habilidades básicas. Podia auxiliar em chamados reais e, acima de tudo, tinha conquistado o respeito da equipe. O capitão Rodrigues entregou o certificado diante de todos no quartel. Vitória Castilho chegou aqui há 2 meses por uma ordem judicial. Serei sincero, eu não esperava muito, mas ela provou que todos os meus preconceitos estavam errados. Ela trabalhou mais duro do que muitos voluntários e conquistou isso por mérito. Bom trabalho, Castilho. A equipe aplaudiu. Tomás deu um tapinha pesado em seu ombro e Lucas, parado ao fundo, apenas assentiu com um olhar que transbordava orgulho. Vitória sentiu um calor que não vinha do café ou do sol, mas daquele reconhecimento silencioso. Agora, ela podia subir nos caminhões não apenas como observadora, mas como parte da equipe de apoio. Na 9ª semana, as responsabilidades aumentaram. Vitória começou a atuar em chamados de primeiros socorros e acidentes menores. Ela descobriu que tinha um talento natural para acalmar as pessoas em choque. Em um chamado para atender uma senhora que havia caído em casa, Vitória percebeu que a mulher, Dona Mercedes, estava lutando para manter a casa sozinha. "Dona Mercedes, a senhora tem alguém para ajudar aqui no dia a dia?" perguntou Vitória, enquanto Lucas verificava os sinais vitais da idosa. "Não, querida. Desde que meu marido se foi, sou só eu e as lembranças", respondeu a senhora com tristeza. Vitória olhou ao redor e viu a louça acumulada e as contas empilhadas. Depois que a senhora foi levada para o hospital, Vitória procurou Lucas. Ela não pode voltar para uma casa que não consegue cuidar. Ela vai cair de novo. "Provavelmente", concordou Lucas. "Mas isso não é nossa jurisdição. Nós respondemos a emergências, não fazemos assistência social." "Mas nós poderíamos ajudar", insistiu Vitória. "Eu posso pesquisar serviços de assistência, programas de refeições, cuidadores. Eu sou boa em organizar e comunicar." "Deixe-me fazer isso." Lucas a estudou por um longo tempo. "É uma boa ideia. Fale com o capitão sobre criar um programa de recursos comunitários. Ele vai gostar." Vitória sorriu, e Lucas sentiu o impacto daquele sorriso como um soco no estômago. Ele desviou o olhar rapidamente, perturbado com a própria reação. Ele estava perdendo a batalha contra o que sentia por ela. A 10ª semana trouxe o maior desafio até então. Um sistema de tempestades massivo foi previsto para a costa. Ventos fortes, chuva torrencial e risco de deslizamentos. O quartel
entrou em alerta máximo. A tempestade atingiu a cidade em uma noite em que Vitória estava de plantão. O vento uivava e a chuva batia no telhado como se quisesse derrubá-lo. O primeiro chamado veio às 8 da noite. Árvore caída sobre fios de alta tensão. Depois, inundações. E então, o chamado que mudaria tudo. Um deslizamento de terra ameaçava casas na encosta da colina. Lucas levou uma equipe, incluindo Vitória, para o local. Ao chegarem, a cena era de pânico. A lama já estava descendo em direção a 3 casas. Vitória, coordene com os moradores. Certifique-se de que todos saíram e conte cada pessoa, inclusive os animais de estimação. Consegue fazer isso? Ordenou Lucas. Sim, respondeu ela, a adrenalina aguçando seus sentidos. Ela correu de casa em casa, ajudando uma família com crianças pequenas e um senhor idoso. A lama descia cada vez mais rápido. Foi quando ela ouviu. Um latido desesperado vindo de dentro da casa que estava na rota direta do deslizamento. Ela correu até a família que acabara de sair dali. Vocês têm um cachorro? Meu Deus, o Toby! Gritou a mulher. Ele ficou preso no quarto dos fundos. Não conseguimos pegá-lo no pânico. A casa já estava sendo atingida pela lama na parte de trás. Vitória olhou para Lucas, que estava gritando ordens para a equipe. Ela tomou uma decisão impulsiva. Correu para dentro da casa. Vitória, não! O grito de Lucas foi abafado pelo trovão. Ela entrou e o som da estrutura rangendo era aterrorizante. Encontrou o cachorro, um Golden Retriever, preso atrás de uma estante que havia caído. Calma, Toby, vamos sair daqui, disse ela, tentando manter a voz firme enquanto o coração martelava. Ela levantou a estante o suficiente para o cão sair, agarrou sua coleira e correu para a porta da frente. No momento em que ela pisou no jardim, a parte de trás da casa desabou completamente. Ela tropeçou na lama, caiu, mas continuou se arrastando até que mãos fortes a agarraram e a puxaram para longe. Era Lucas. O rosto dele era uma mistura de terror puro e fúria. Ele a levou para trás do caminhão, verificando se ela estava ferida com as mãos trêmulas. Você enlouqueceu? Aquela casa estava condenada. Você poderia ter morrido. O cachorro... Começou Vitória. Eu não dou a mínima para o cachorro, gritou Lucas, perdendo o controle pela primeira vez. Você não tem treinamento para resgate estrutural. Você não tinha o direito de se arriscar assim. A adrenalina de Vitória baixou de repente e ela começou a tremer. A família ia perdê-lo. E eles quase perderam você. Lucas ainda segurava os ombros dela e percebeu que estava apertando demais. Ele a soltou e passou as mãos pelo cabelo molhado. Nunca mais faça isso. Nunca. Ele se afastou, deixando Vitória sozinha na chuva, segurando um cachorro enlameado. A família correu para abraçá-la, agradecendo aos prantos, mas Vitória mal ouvia. Ela estava olhando para as costas de Lucas, percebendo que a raiva dele não era profissional. Era medo. Medo visceral de perdê-la. De volta ao quartel, na madrugada, Lucas a evitou. Ela finalmente o encurralou na baia de equipamentos. Precisamos conversar sobre o que aconteceu. Não há nada para conversar, disse Lucas sem olhar para ela. Você foi imprudente, teve sorte, não vai se repetir. Não é sobre isso, disse Vitória suavemente. Você estava apavorado, não como meu supervisor, como outra coisa. A mandíbula de Lucas se contraiu. Esqueça isso, Vitória. Por quê? Desafiou ela, aproximando-se. Por que você está tão determinado a fingir que não existe nada entre nós? Por que não pode existir nada? Lucas finalmente a encarou. Você está aqui cumprindo uma sentença. Em 3 meses, você vai embora. Vai voltar para a sua vida real. Eu não vou fazer isso. Não vou me apegar a alguém que é temporário. E se eu não for temporária? Perguntou Vitória. Você é, disse Lucas com firmeza. Este não é o seu mundo. Você está brincando de ser bombeira, brincando de fazer parte desta comunidade. Mas eventualmente você vai sentir falta do brilho de São Paulo, e tudo isso aqui vai virar apenas uma história curiosa que você conta em festas. As palavras doeram porque continham uma ponta de verdade. Vitória ainda não tinha um plano para depois da sentença.
mas ela sabia com absoluta certeza que o que sentia por Lucas era real. Você está errado, disse ela baixinho. Isso não é um jogo para mim, não mais. Então prove, disse Lucas. Continue aqui daqui a 6 meses. Continue se importando com este trabalho quando não for obrigada pela justiça. Continue achando que eu valho a pena quando você tiver outras opções. Ele saiu, deixando Vitória sozinha, com lágrimas se misturando à chuva em seu rosto. A 11ª semana trouxe uma reviravolta. O Programa de Recursos Comunitários de Vitória chamou a atenção da prefeitura. Eles queriam financiar a expansão do projeto e contratar alguém para gerenciá-lo em tempo integral. E queriam que Vitória se candidatasse. Seria um emprego de verdade, explicou o capitão Rodrigues. Salário, benefícios, tudo. Você coordenaria a ajuda para as famílias após as emergências. É exatamente o que você já está fazendo. Vitória olhou para o anúncio da vaga, o coração batendo forte. Um emprego real, em Enseada das Marés. Uma razão para ficar que não dependia de Lucas, mas de um propósito. Ela passou 2 dias pensando. Isso significaria deixar sua vida de luxo para sempre. Seria assustador. Mas era exatamente o que ela queria. Ela enviou sua candidatura. Lucas soube da notícia pelos boatos do quartel. Ele sentiu uma mistura de alívio e medo. Medo do que significaria para o seu coração se ela realmente ficasse. Marta, vendo a hesitação dele, resolveu intervir. "Menino, o que você está fazendo?" perguntou ela enquanto Lucas limpava uma ferramenta. "Meu trabalho, Marta." "Você está afastando a melhor coisa que te aconteceu em anos", disse ela sem rodeios. "Aquela garota é louca por você. E você está apavorado porque pode finalmente ser feliz. Ela vai embora em 3 meses. Ela se candidatou para a vaga na prefeitura", interrompeu Marta. "Ela está tentando construir uma vida aqui, mas você está tão ocupado se protegendo que vai perdê-la antes mesmo de se permitir tê-la." "E se ela mudar de ideia?" perguntou Lucas, revelando seu maior medo. "E se ela ficar e depois perceber que esta vida não é suficiente? Que eu não sou suficiente? E se ela não mudar?" rebateu Marta. "E se ela for exatamente quem parece ser agora? Você vai jogar isso fora por medo?" Lucas não teve resposta. A 12ª semana trouxe o festival comunitário da cidade. O corpo de bombeiros tinha uma barraca e Vitória ajudou na organização. O festival estava lotado. O clima estava perfeito. Vitória trabalhava na barraca, demonstrando técnicas de segurança para as crianças, encantando a todos. Lucas a observava de longe, vendo como a comunidade a abraçara como uma das suas. Naquela noite, o festival terminou com um baile na rua, sob luzes de gambiarra. Vitória estava em um canto observando os casais, sentindo-se estranhamente melancólica. Lucas apareceu ao lado dela. "Quer dançar?" Ela olhou para cima, surpresa. "Você dança?" "Não muito bem", admitiu ele. "Mas acho que precisamos conversar, e este parece um bom lugar para fazer isso sem o quartel inteiro olhando." Eles foram para a pista. Lucas não era um grande dançarino, mas assegurava com cuidado, e Vitória não se importava com a técnica. Ela só se importava com o quanto parecia certo estar nos braços dele. "Eu vi que você se candidatou para a vaga na prefeitura", disse Lucas baixinho. "Sim", confirmou ela, "se eles me aceitarem." "Por quê?" perguntou Lucas. "Por que ficar? Você poderia reconstruir sua carreira, ganhar muito dinheiro, voltar para sua vida antiga." "Porque eu não quero minha vida antiga", disse Vitória, olhando nos olhos dele. "Eu quero esta. Quero um trabalho que importe, uma comunidade que seja real e..." Ela hesitou, mas decidiu arriscar tudo. "E eu quero você." O fôlego de Lucas falhou. "Vitória, eu sei que você está com medo", continuou ela. "Sei que acha que vou mudar de ideia. Mas estou te dizendo agora, eu não sou mais aquela pessoa. A garota que chegou aqui há 3 meses morreu. Eu sou alguém diferente agora, alguém melhor. E isso é por causa deste lugar, deste trabalho e de você." "Você mal me conhece", protestou ele fracamente.
Eu conheço o homem que salva cachorros em casas desabando, disse Vitória. Conheço o homem que desafia as pessoas a serem melhores. Conheço o homem que tem pavor de perder quem ama, porque a dor do passado quase o destruiu. Eu conheço o suficiente. Lucas parou de dançar. Eles ficaram ali no meio da multidão enquanto a música parecia desaparecer. Se eu me permitir fazer isso, se eu me permitir gostar de você, eu vou com tudo. Eu não sei ser superficial. É tudo ou nada. Então me dê tudo, disse Vitória, porque eu já sou toda sua. Ele a beijou, ali mesmo, no meio do baile, na frente de metade da cidade. Lucas Vasconcelos beijou Vitória Castilho como se ela fosse o oxigênio que ele precisava para respirar. Foi desesperado, gentil e perfeito. Quando se separaram, Vitória estava chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Já era hora, gritou Tomás de longe, e a equipe de bombeiros inteira comemorou. Pelo visto, eles eram os únicos que achavam que estavam sendo discretos. Lucas riu e a puxou para perto. Acho que estamos fazendo isso. Sim, disse Vitória, nós estamos. O terceiro mês terminou com tudo transformado. Eles estavam juntos, oficial e abertamente. Mas ainda restavam 3 meses de sentença, e Lucas ainda guardava o segredo de sua fortuna. A revelação estava chegando e testaria tudo o que eles haviam construído. A 13ª semana trouxe uma mudança na dinâmica do quartel. Lucas e Vitória não escondiam mais o relacionamento, mas mantinham profissionalismo durante os turnos. Nos momentos privados, porém, eles se permitiam ser vulneráveis um com o outro. Lucas a levava para passeios à beira-mar após os turnos. Vitória cozinhava para ele no dormitório do quartel. Eles construíam algo real, algo que crescia a cada dia. Mas havia uma sombra. Lucas ainda não havia contado a Vitória sobre a fortuna. Cada vez que ela perguntava por que ele vivia tão modestamente, ele desviava. Vitória começou a notar pequenas coisas. A maneira como ele assinava documentos com um sobrenome completo que nunca mencionava, as ligações ocasionais de um advogado, a forma como o gerente do banco local o cumprimentava com deferência quando passavam pela rua. Na 14ª semana, tudo veio à tona. Vitória estava procurando por um carregador de celular na casa de Lucas quando encontrou uma carta de um fundo fiduciário. Ela não quis ler, mas o valor estava visível. 23 milhões de reais. Seu coração disparou. Ela colocou a carta de volta exatamente onde estava e esperou. Naquela noite, quando Lucas chegou do quartel, ela estava na varanda. Lucas, você quer me contar sobre o extrato que eu encontrei? Perguntou ela com a voz firme. 23 milhões de reais de rendimento? Por que você vive desse jeito? Lucas sentou-se pesadamente, encarando o nada por um momento. Porque meu pai morreu por um propósito, não por dinheiro. Eu não queria que esses milhões fossem a primeira coisa que as pessoas vissem em mim. Quase ninguém sabe, Vitória, mas meu patrimônio passa dos 500 milhões de reais. Eu precisava saber se você amaria o homem que se suja de fuligem todos os dias, ou o saldo da minha conta. Vitória se levantou e caminhou até a beira da varanda. Você sabe o que eu descobri nesses 3 meses? Que dinheiro não compra o que eu realmente queria. Eu tinha milhares de seguidores e me sentia completamente sozinha. Eu tinha roupas de grife e me sentia vazia. Eu tinha tudo e não tinha nada. Ela se virou para ele. O que eu tenho aqui é real. Você é real. O trabalho que faço importa. As pessoas que ajudo me conhecem como Vitória, não como um avatar de Instagram. Eu não vou embora porque você é rico, Lucas. Eu vou ficar porque você é você. Lucas se levantou e a abraçou, e Vitória sentiu os ombros dele tremendo. Eu tenho medo de perder você. Você não vai, disse ela. Mas você precisa parar de tentar me testar. Você precisa confiar em mim. Eu confio, disse Lucas. Eu confio em você. Eu não confio em mim mesmo. Naquela noite, eles dormem juntos pela primeira vez, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Todas as barreiras caíram. Lucas contou sobre a culpa que carregava por ter sobrevivido quando seu pai não sobreviveu. Vitória contou sobre a pressão de manter uma imagem perfeita e como isso a consumiu.
Eles se tornaram completamente vulneráveis um com o outro. A 15ª semana trouxe uma notícia. Vitória foi aceita para a vaga na prefeitura. Ela começaria em tempo integral após completar sua sentença. O salário era modesto, mas era seu. Ela havia conquistado isso por mérito, não por conexões ou dinheiro. Quando ela contou a Lucas, ele a levantou e a girou. Eu sabia que você conseguia. Nós conseguimos, corrigiu Vitória. Você acreditou em mim quando eu não acreditava em mim mesma. Mas a aceitação do emprego trouxe uma questão prática. Onde ela moraria? Seu apartamento em São Paulo estava alugado. Ela não tinha casa em Enseada das Marés. Lucas ofereceu a solução de forma casual, mas com o coração acelerado. Você poderia morar comigo, se quisesse. Vitória o encarou. Você está me pedindo para morar com você? Estou, confirmou Lucas. Estou pedindo para você ficar, para construir uma vida comigo aqui. Sim, disse Vitória sem hesitar. Sim, a tudo. A 16ª semana foi sobre planejamento. Vitória começou a trazer suas coisas para a casa de Lucas. Não muita coisa. Ela havia aprendido que não precisava de muito para ser feliz. Alguns livros, roupas práticas, fotos de seu irmão. Lucas a ajudou a organizar tudo, e a casa, que antes era apenas um lugar onde ele dormia, se tornou um lar. Mas a desaprovação da mãe deixou uma marca. Ela ligou para Lucas, furiosa, assim que soube que o relacionamento era sério. Você enlouqueceu, Lucas. Você é um Vasconcelos. Tem R$500 milhão e um legado a proteger. Como pode se envolver com essa mulher? Com essa golpista que enganou milhares de pessoas por dinheiro? Ela vai te arrastar para baixo e limpar sua conta bancária. Lucas sentou-se na varanda com a voz fria. Mãe, você não a conhece. Dinheiro nunca foi o que me definiu e não vai ser agora. Eu amo a Vitória e ela fica. Se você não consegue respeitar isso, o problema é seu. Ele desligou. Vitória, que havia ouvido tudo, sentiu o coração apertar. A 17ª semana trouxe o final da sentença de Vitória. 6 meses se foram em um piscar de olhos. No último dia, o capitão Rodrigues fez uma cerimônia pequena no quartel. Ele removeu o uniforme de serviço comunitário de Vitória e entregou a ela um uniforme de voluntária oficial. Você não precisa mais estar aqui por ordem judicial, disse o capitão. Mas esperamos que você queira estar aqui por escolha. Você é uma bombeira, Castilho. Você sempre será. Vitória chorou. A equipe inteira aplaudiu. Lucas estava ao fundo, com um sorriso que transbordava orgulho. Depois da cerimônia, ele a levou para a praia ao pôr do sol. Você fez isso, disse ele. Você completou a sentença, conseguiu o emprego, construiu uma vida nova. Nós fizemos isso, corrigiu Vitória. Você me ajudou a acreditar que era possível. Lucas tirou uma pequena caixa do bolso. O coração de Vitória disparou. Eu sei que é rápido. Eu sei que estamos apenas começando, mas eu não quero esperar mais. Vitória Castilho, você quer casar comigo? Dentro da caixa havia um anel simples e elegante. Não era ostentoso. Era perfeito. Sim, disse Vitória com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, sim, sim. Lucas a beijou enquanto o sol descia no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. Eles estavam ali, em uma praia pequena em uma cidade pequena, e era tudo o que precisavam. Alguns meses depois, quando a vida já tinha encontrado seu novo ritmo e os planos estavam finalmente alinhados, chegou o dia do casamento. A cerimônia de casamento foi pequena e íntima, na praia onde Lucas a pediu em casamento. Apenas amigos próximos e a equipe do quartel. A mãe de Lucas não compareceu, mas enviou um presente e uma carta pedindo desculpas. Levaria tempo para reconstruir aquela relação, mas havia esperança. Vitória usava um vestido simples de linho branco. Nada de grife, nada de ostentação. Apenas ela, real e radiante. Lucas a esperava na areia, descalço, em um terno leve. Quando ela caminhou em sua direção, ele sorriu daquele jeito que ainda a fazia o coração disparar. Você está linda, sussurrou ele quando ela chegou perto. Você está bonito, respondeu ela. Eles trocaram votos que escreveram eles mesmos.
Lucas falou sobre como ela o ensinou a viver novamente. Vitória falou sobre como ele a ensinou a amar de verdade. Não havia palavras perfeitas, apenas palavras honestas. Após o casamento, Vitória continuou trabalhando na prefeitura, expandindo o programa de recursos comunitários. Ela havia descoberto sua verdadeira vocação: ajudar pessoas. Ela ainda tinha acesso às redes sociais, mas raramente postava. Ocasionalmente, ela compartilhava histórias sobre o trabalho comunitário, sobre segurança contra incêndios, sobre a importância de cuidar uns dos outros. Seus seguidores diminuíram drasticamente, mas os que permaneceram eram pessoas genuinamente interessadas em fazer diferença. Lucas continuou como bombeiro, mas agora com um propósito renovado. Ele e Vitória usavam a fortuna dele para financiar programas de segurança nas escolas, para ajudar famílias que perdiam tudo em incêndios, para treinar novos bombeiros. O dinheiro que antes o assustava, agora era uma ferramenta para fazer o bem. 6 meses após o casamento, Vitória descobriu que estava grávida. Quando ela contou a Lucas, ele a levantou e a girou, rindo como um menino. "Nós vamos ser pais." "Sim", disse Vitória, com as mãos no rosto dele. "Nós vamos." Naquela noite eles ficaram na varanda, olhando para o oceano. Lucas tinha o braço ao redor de Vitória e ela tinha a mão no seu peito, sentindo o coração dele bater. "Você se arrepende?" perguntou Lucas, "de ter deixado sua vida antiga para trás?" Vitória pensou na pergunta. Ela pensou na garota que era, vazia, buscando validação, medindo seu valor pelo número de seguidores. Ela pensou em tudo o que havia ganho: um propósito real, uma comunidade que a amava, um homem que a conhecia completamente e a amava mesmo assim. "Nunca", disse ela. "Aquela vida era uma ilusão. Esta é real. E eu escolho isso. Eu escolho você. Eu escolho nós." Lucas a beijou suavemente, e eles ficaram ali enquanto a noite caía. 2 corações que haviam encontrado seu caminho um para o outro, através da dor, do medo e, finalmente, da coragem de acreditar que o amor era possível. E assim termina a jornada de Vitória e Lucas. Uma história que nos ensina que, às vezes, precisamos perder tudo o que achamos que somos para finalmente encontrar quem realmente deveríamos ser. O fogo destruiu o passado de Vitória, mas foi no calor daquela pequena cidade que ela encontrou um amor mais valioso do que qualquer fortuna. E você? Acredita que todo mundo merece uma segunda chance como a Vitória teve? Ou acha que o Lucas foi corajoso demais ao abrir o coração para alguém com um passado tão complicado? Escreva aqui nos comentários: você perdoaria um segredo como o da fortuna do Lucas? Se você se emocionou com essa história, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a trazer mais romances como este. E claro, inscreva-se e ative o sininho para não perder o próximo capítulo das nossas histórias de amor. Obrigada por ficar comigo até o fim. Um beijo no coração e até a próxima história.